Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, quanta alegria nós temos, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Abençoe este dia, abençoe agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto de Isaías, capítulo 30, versículos 15 a 17. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse, pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem perecerão num mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Estimado irmão e irmã, muitos dão conselhos para nós quando estamos passando por problemas na vida. Uma das frases mais ditas é: tenha pensamento positivo e tudo vai dar certo. Ter pensamento e atitudes positivos frente aos problemas ajuda bastante de verdade, mas nem sempre somente o pensamento positivo resolve os problemas. Também não resolvem os problemas procurar ajuda em coisas e pessoas que não podem ajudar. O povo de Deus do Antigo Testamento, na época do profeta Isaías, estava com um grande problema para enfrentar: o risco de serem invadidos por 2 países vizinhos que se aliaram. O rei do povo de Deus estava pensando em pedir ajuda para o Egito e para a Assíria, 2 países fortes naquela época. Deus já havia dito ao rei que para não fazer isso, era para ele e o povo se arrependerem de ter se afastado de Deus, de terem adorado deuses falsos e de terem feito muitos pecados. Somente a volta para Deus poderia livrá-los do perigo. Mas o povo todo estava nervoso e agitado, como nós ficamos quando temos problemas. Deus vem ao seu povo e a nós também, quando estamos angustiados e nervosos por causa dos problemas da vida, para dizer através do texto de hoje assim: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Está aí a solução para o problema do povo de Deus do Antigo Testamento e também para você, para mim e para todos os seres humanos: voltar para Deus e confiar em Deus. Lembrei da parábola do filho pródigo que Jesus contou em Lucas 15, onde o filho, depois de ofender profundamente seu pai, pedindo a herança enquanto ele estava vivo, foi para longe do pai e fez tudo o que podia de errado. Enquanto ele tinha dinheiro para pagar as festas, estava sempre rodeado de gente e de amigos. Mas quando acabou o dinheiro, todos foram embora, os amigos foram embora também. Isso é típico do mundo. Enquanto você está dando alguma coisa para o mundo, está cheio de gente ao seu redor. Quando você fica mal, todos desaparecem. Pior ainda, veio uma seca naquela região e todos ficaram sem emprego e passando fome. Para não morrer de fome, ele foi trabalhar no único trabalho que um judeu não iria nunca fazer: cuidar de porcos. Pior ainda, o patrão dele disse que ele só poderia comer a sobra que os porcos deixavam nos coxos. Ele estava morrendo e aí ele pensa assim: o que eu posso fazer agora? Ou morro
ou tento voltar para a casa do meu pai e peço para ele me aceitar como um mero trabalhador da fazenda. Desde a queda em pecado lá no Jardim do Éden, a causa dos problemas dos seres humanos foi o se afastarem de Deus e praticarem o pecado. O pecado não somente destruiu o relacionamento com Deus, que trazia felicidade e paz para o ser humano, mas trouxe a desgraça e a morte nesta vida e na eternidade no inferno, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Para nos aproximar de Deus e nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação, foi que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo de Deus por causa dos nossos pecados e conquistou a salvação eterna para que todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, como diz Romanos 5, 17 e 18. É verdade que por causa de um só Adão e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na vida eterna por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Na fé em Cristo, nós temos um Deus que quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com os seus filhos, em amor, carinho e cuidado. A mesma mensagem que Isaías proclamou ao povo de Deus daquela época é a que o Novo Testamento proclama para nós hoje. Voltem para Deus e Ele cuidará de vocês e de seus problemas. Entreguem suas vidas ao seu Deus, creiam nele e o mais Ele fará. Estimado irmão e irmã, as pessoas confiam em tantas e tantas coisas sem sentido e não confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas aquele que confia em Cristo, aquele que entrega sua vida nas mãos dele, recebe dele o perdão dos pecados e a certeza de que Jesus está cuidando dele nos bons e maus momentos da vida. Isso tranquiliza o coração, dá ânimo e forças para vencermos os problemas e prosseguirmos a nossa caminhada por este mundo, porque nós cristãos sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Embora Deus tenha falado através do profeta com carinho e amor para o seu povo voltar para Ele, que Ele iria protegê-los e cuidar deles, veja a conclusão triste que Deus teve. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não. É assim, e assim são as pessoas. Preferem confiar em coisas sem sentido e não confiam em Deus. Preferem viver longe de Deus em pecados em vez de buscarem a Deus na meditação da palavra, na oração e na igreja. Preferem viver em pecados do que viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, como fez o filho pródigo e se deu mal, e como fez o povo de Deus de Isaías e se deu mal. Para nossa alegria, o convite de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo continua ainda em pé para todos nós, quando Ele diz em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. O filho pródigo resolveu voltar arrependido para o pai e, para surpresa dele, foi recebido com um grande abraço e uma grande festa e foi novamente colocado como filho do pai. Este é o amor de Deus por você e por mim. Que nós não sejamos orgulhosos e arrogantes, que ouçamos hoje o convite do nosso bondoso Deus para nos arrependermos de nossos pecados, crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivamos uma vida consagrada a Deus. O convite de Deus está em pé para você e para mim hoje. Deus diz, se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Amém.
Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti. Em primeiro lugar, perdoa todos os nossos pecados, são tantos, mas por amor de Jesus Cristo nos perdoe. Nos dê o Teu Espírito Santo para que nós possamos viver uma nova vida, uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós possamos em todo o tempo entregar as nossas vidas nas Tuas mãos e confiar sempre em Ti. Ó Deus, cuida de nós, nos abençoe neste dia e nos dê sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.